A existência do Estado parece ser algo compreensível na realidade. Parece até estranho a gente considerar perguntas sobre sua importância ou sua existência. Mas o Estado ele tem uma história e uma série de desenvolvimentos, fruto de diversas perspectivas filosóficas que contribuíram para a construção do conceito do Estado moderno. Nesse vídeo a gente vai ver algumas visões sobre alguns filósofos em relação ao Estado, para compreender algum desses aspectos e o sentido que o Estado tem para a vida social. Inicialmente iremos falar sobre a origem do Estado moderno na visão de Hobbes e Hegel. Em suas concepções, o Estado ele era um fruto de um ato voluntário, ou seja, ele era originário de um pacto ou um contrato social. Essa é a concepção fundamental dos chamados filósofos contratualistas. Para Thomas Hobbes, o Estado ele foi criado para evitar guerras de todos contra todos. Ou seja, ele parte da igualdade entre os seres humanos, no sentido em que todos aspiram ao mesmo, ou seja, eles possuem ao mesmo. E quando não alcançam isso, desejam competição, desconfiança, glória. Isso é o natural do ser humano, e é justamente o que gera a chamada guerra de todos contra todos. Mas essa situação de guerra é insustentável, então o ser humano ele se vê obrigado a buscar a paz. Hobbes vê o Estado como um corpo político formado pela soma dos indivíduos que cederam sua liberdade para ele, como uma espécie de monstro. Para Hegel, a concepção do Estado é como um instrumento civilizatório, ou seja, o Estado é como se fosse uma ferramenta que auxilia no processo das pessoas a passarem a formar uma civilização. Agora eu vou comentar um pouco sobre o que é o Estado para Jean Rousseau. Para Jean, a existência do Estado era uma forma para realizar a renúncia ao egoísmo, uma forma de negar esse egoísmo, né, que teve início pela decadência da civilização com o decorrer dos anos. Então, Rousseau se pergunta: qual a forma justa de Estado? Ou quando o Estado é justo? Rousseau então responde: o Estado é justo quando é a expressão da vontade de geral. Lembrando que essa vontade geral não é a soma das vontades dos indivíduos, mas é a vontade daqueles que pensam no bem comum. O bem comum seria benefícios que são compartilhados entre as pessoas de uma tal comunidade, ou também os recursos que estão lá. De modo geral, o Estado ele seria uma organização da sociedade que tem por objetivo garantir tal liberdade. Essa liberdade ela se refere sobretudo sobre a liberdade de pensamento geral, mais especificamente pela liberdade de religião. A ideia de que o Estado é fruto de uma comunidade de homens livres é devido a essa organização. Agora eu vou falar sobre o filósofo Immanuel Kant. Primeiro vamos considerar que para que houvesse paz na Terra seria necessário uma sociedade de nações. Kant, então, começa a desenvolver uma ideia de uma espécie de república universal, cuja base moral seriam os direitos humanos. Ele considera a existência de dois direitos. O primeiro é o direito natural, aquele que existe como lei racional humana e é igual e válido para todos. Um exemplo de direito natural é a vida, que a gente adquire ao nascer. O segundo direito é o direito positivo, que são as leis de fato propriamente ditas. Seguindo essa lógica de Kant, ele diz que a missão do Estado é realizar na prática os direitos naturais, ou seja, transformar o direito natural em direito positivo. É como se fosse realizar uma finalidade, tornar o direito natural concreto. Esse fato só seria possível de ocorrer se fosse feito através de uma reforma ao invés de uma revolução. Kant dizia que a revolução não era o ideal, porque como a revolução ela busca uma mudança completa, a reforma já é uma mudança de pequenos aspectos, né? E a revolução já entraria tipo alterando a estrutura e a organização social do país, e não era isso o objetivo. A gente chegou ao fim, eu falei um pouco sobre alguns filósofos, e no segundo vídeo nós vamos falar sobre Ortega e Aristóteles.